Pois é, nós estamos hoje na base quase da reminiscência, ou das reminiscências, né? Lembrando que o Goytacazes Americano, a partir do ingresso dos dois no Campeonato Estadual do Novo Rio de Janeiro e também campeonatos brasileiros, da Série A principalmente, depois da Série B, era taça de ouro, taça de prata, enfim, fizeram grandes equipes e grandes jogadores passaram pelo Americano. Eu me lembro do saudoso, já não existe mais, o Super Ézio no Americano, não é? Ézio, quando veio para o Americano, é bom a gente recapitular, ele veio do Bangu e ele não era centroavante, ele era ponta esquerda. Ele veio através do Pinheiro, que não só trouxe o Ézio, mas também trouxe outros jogadores. Agora o Ézio tinha naquela época passado pelo Fluminense, não? Não. Ele veio... Ézio é de uma região aqui de perto, eu até esqueci. É de uma região aqui de perto. Depois que ele foi para o Fluminense. Ele era do Bangu, veio para o Americano com idade de juniores. Aqui jogou como ponta esquerda. Só que o Americano na época contratou o Zezé Gomes, que era do Fluminense ponta esquerda. E que era ponta esquerda. Aí o Pinheiro foi e colocou o Zezé Gomes fixo na ponta esquerda e deixou o Ézio pela meia, ocupando às vezes o papel de centroavante. Tornou-se o grande artilheiro. Tornou-se o grande artilheiro e depois ficou na eminência de ir para o Botafogo. Só que dada a amizade do Pinheiro com o Fluminense, porque quando o Pinheiro jogou pelo Americano, ele saiu daqui ainda com idade de juvenil para defender o Fluminense. E depois... Então o Pinheiro teve uma ascendência muito grande. Jogou na seleção brasileira. Disputou uma Copa do Mundo em função de ter jogado no Fluminense. Tinha aquele famoso, né? Que começava com Castilho, Píndaro e Pinheiro. Exatamente. Que todo mundo fala até hoje. Então o Pinheiro foi e falou o seguinte: não, você não vai para o Botafogo. Você vai para o Fluminense. E levou ele para o Fluminense, na época, até o radialista, o já falecido Dalvan Lima. Também era tricolor. Foi enviado pelo Fluminense para observar o Ézio em Campos, se o Ézio realmente era tudo aquilo, embora o Pinheiro fosse um elemento de confiança e um profundo conhecedor de futebol, mas teve até essa polêmica aqui em Campos. E no Fluminense o Ézio se tornou o Super Ézio, se tornando artilheiro, criando uma identidade enorme com a equipe tricolor e, lamentavelmente, teve um problema no intestino. Exatamente. Né, e não conseguiu reverter a situação, teve um problema sério de saúde vindo a falecer. E você falou aí no Pinheiro, a gente está falando, eu convivemos com o Pinheiro muitos anos aqui, dirigindo o Americano, depois voltou, dirigiu o Goytacazes. O Pinheiro foi o maior, quem mais levou craques jogadores aqui de Campos para o Fluminense. Edevaldo, exatamente. Edevaldo, lateral direito, que foi reserva de Leandro na Copa do Mundo de 1982. Quando ele estava encerrando a carreira, ele levou Evaldo, que depois foi para o Cruzeiro, do Fluminense. Braulino, goleiro. Braulino, goleiro do Americano. Levou Turcão, também, que jogava no Americano aqui, levou também. Levou Adilson, zagueiro, que formou dupla com Edinho nos juniores do Fluminense. Levou o goleiro João Luiz, que era da base do Americano, porque aqui em Campos tinha o Pinheiro e o Gatinho, que era irmão do Pinheiro, como observadores. Exatamente. E o Emilson Peçanha. Emilson também. E outra coisa, ainda levou também o Taduchi, ponta esquerda, que jogou depois foi para o Bangu. Exatamente, que jogou no Campos, jogava no Campos, foi levado para o Fluminense e jogou também como titular e depois ele foi para o Bangu. De modo que sempre grandes craques, sem falar em Paulo Sérgio Jacaré. Rubens Galax. O Paulo Sérgio Jacaré, que foi para na seleção brasileira. O Paulo Sérgio Jacaré, ele veio do Volta Redonda para o Americano, teve a oportunidade de fazer 3 temporadas excelentes, e naquele jogo histórico contra o Flamengo, no feriado de 6 de agosto, em que o Americano venceu por 1-0, o gol de Sérgio Pedro, ele foi a melhor figura em campo. E ali ele foi negociado para o Botafogo. Ele e o Té. Você me fala em Sérgio Pedro, me lembro de uma certa implicância, né, que
também o saudoso técnico Santa Fé tinha com ele. Dizia Era que um o jogador craque. do tamanho dele tinha que ser jovem. Mas com todo o respeito ao professor, já Exatamente. hoje saudade para todos nós, Elvio Guimarães Santa Fé, mas o Sérgio Pedro, na função que ele exercia no americano, foi um dos poucos Chutava de longe que eu também, vi ponta jogar esquerda, da pelo forma amor de como ele Deus. atuava. Primeiro, tinha um bom chute. E segundo, ele não era só um ponta esquerda. Ele era também um meia e ele voltava para ajudar o Tipo meu o campo carregador de piano. com uma facilidade impressionante, porque além de se cuidar, era um atleta extremamente dedicado aos treinos. Isso. Então ele tinha um vigor físico que, independente do tamanho, dava a ele uma condição de sempre estar fazendo boas partidas. E ele tinha, né, uma carga muscular excepcional. Exatamente. Ele voltava com uma facilidade extraordinária. Você vê que ele tinha, né, como muitos falavam, um par de coxa, né? Exato. Ele se cuidava, ele era um cara que se alimentava bem. Só para finalizar, Luiz Cândido, eu me lembro quando o americano se concentrava no Hotel Flávio, aqui no centro da cidade. Eu quero até aproveitar o momento que eu sei que ele está nos vendo. O Júlio César Ventura Berto, nosso querido Totonho. Aqueles jogadores de melhores comportamentos, o Totonho é um deles, o Sérgio Pedro também, eles levavam de casa para a concentração banana, mamão, maçã, pera. Independente do que o americano ia oferecer, eles levavam de casa frutas. Você vê que preocupação que eles tinham em se alimentar com a bem. profissão. Que coisa respeito leve, eles tinham com aquilo que eles faziam. Com certeza. E o detalhe, a gente se falar uma quantidade enorme de atletas que passaram por aqui, que com certeza fazem parte da história. Hoje falamos mais do Americano Futebol Clube, essa quantidade enorme de jogadores que passaram e que deram muitas glórias. Se não me engano, o Ricardo Batata do Goitacás também foi levado pelo Gatinho e jogou na base do Fluminense. Jogou no Fluminense, jogou na base do Fluminense. Ele esteve aqui, já tem quase 2 anos, no programa e disse realmente que ele... Eu gosto tanto de falar dessa rapaziada, você sabe que eu sempre fui amante do futebol de botão, futebol de mesa, né? E a maioria dos meus jogadores, todos eles de campos, em função da força do nosso desporto e do nosso amor pelas coisas de nossa terra. Eu poderia falar hoje num Zico, num Roberto Dinamite, etc., mas eu prefiro, né, falar de Chico Preto, eu prefiro falar de Dudu, nosso querido Fernando Bastos. Exatamente. Eu prefiro falar dessas figuras que deram origem gloriosa ao nosso desporto. Carlos José, pelo Rio Branco. Outro jogador, só para encerrar, lembrando também que outro jogador também que passou pelo americano, quando ele vinha a Campos, às vezes a passeio, ele estava ali no Boulevard, a gente passava, ele fazia questão de deixar o grupinho dele para vir falar com a gente. Era o goleiro Zé Carlos, que foi do americano, que faleceu também da seleção brasileira, chegou a jogar na seleção, espetacular. Ele jogou depois, foi no Flamengo, não foi? Foi no Flamengo. Ele também teve um problema sério de saúde. Ele veio para Campos num convite do ex-presidente Ivoni Dias de Moura. Inclusive, fez amizade com os filhos do Ivoni e ele morou na residência do Ivoni. Você vê que isso é difícil, um jogador morar na casa do presidente. Do pai do Sandro Moura. Exatamente. Sandro, na época, era da base do americano, por sinal, um bom ponto esquerdo. Mas a amizade do Zé Carlos foi com o Paulinho, o irmão mais velho do Sandro. E o Zé Carlos, ele veio da base do Flamengo. O americano trouxe Maciel, atacante, trouxe Zé Carlos e trouxe um rapaz chamado Ari, que não prosperou, não conseguiu se firmar. E ele foi devolvido. O Maciel fez 2 campeonatos pelo americano muito bem. E o Zé Carlos fez uma excelente campanha em 1986. Saiu daqui para voltar para o Flamengo, já na condição de titular do time de cima. Pois é, nós estamos encerrando o programa, mas nós estamos falando, prestem bem atenção, estamos relembrando parte da história do americano, porque nós vamos fazer perguntas sobre isso, que o Fernandinho está falando aqui também, perguntas que vão valer ingressos para o próximo jogo do americano em Campos, que vai ser contra o Mangaratibense no próximo domingo. Presidente Luciano Viana
garantiu 2 ingressos, vão ser entregues aqui na sexta-feira. Aqueles que responderem para o meu e-mail, luiscandido.tinoco@yahoo.com.br. Essa semana passada, agora, nós tivemos 49 acessos ao meu e-mail e o Clayton, né, foi quem acertou. Perguntamos, foi em cima da hora, no mesmo dia aqui do último programa, e ele, mesmo assim, 49 ingressos, isso nos envaidece muito, 49 acessos, e ele respondeu que o autor do hino do americano é Saudoso Pereira Júnior. Bom, então a pergunta é essa, vou deixar no ar a pergunta. Em 2002, o americano foi campeão da Taça Guanabara, 2-1 em cima do Vasco. Romário abriu a contagem para o Vasco, aqui no estádio Godofredo Cruz. O americano virou para 2-1. Né? Nós queremos saber quais os jogadores que fizeram os gols que deram a vitória ao americano. Você pode responder para luiscandido.tinoco@yahoo.com.br. Fernandinho, mais uma vez um abraço muito grande. E na quinta-feira nós estaremos aqui conversando sobre a rodada da quarta-feira da Série B. Combinado? Perfeito. Teremos a rodada da Série B e também os clubes do Rio da Série A disputando a Copa do Brasil. Com certeza. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e até mais.